Existe um erro silencioso que faz muita gente aceitar migalhas emocionais em um relacionamento. A pessoa demora dias para responder, cancela planos de última hora, some e depois volta como se nada tivesse acontecido. E mesmo assim você continua ali. Você tenta entender, tenta justificar, tenta acreditar que talvez a pessoa só esteja confusa. Mas existe uma verdade difícil de aceitar. Quando alguém realmente quer você na vida dela, esse tipo de dúvida quase não existe. E ainda assim, muitas pessoas passam meses, às vezes anos, presas em relações onde recebem muito menos do que merecem. Não porque não percebem o problema, mas porque cometem um erro psicológico muito comum. Um erro que faz você continuar esperando, mesmo quando os sinais são claros. Hoje você vai entender qual é esse erro e por que ele faz tanta gente aceitar muito menos do que deveria em um relacionamento. Se você já viveu uma relação ambígua, provavelmente conhece essa sensação. Você nunca sabe exatamente onde está na vida da pessoa. Em alguns momentos ela parece interessada, a conversa flui, a conexão parece real, mas em outros momentos ela simplesmente desaparece. As respostas ficam curtas, a atenção diminui, os planos nunca se concretizam e então começa um processo silencioso dentro da sua cabeça. Você tenta interpretar sinais. Será que ela está ocupada? Será que falei algo errado? Será que perdi o interesse dela? E quando a pessoa volta, você sente alívio, mesmo que no fundo saiba que algo nessa dinâmica não está equilibrado. Esse é exatamente o momento em que muita gente começa a aceitar migalhas emocionais. Não porque quer pouco, mas porque tem medo de perder até o pouco que está recebendo. O erro que mantém muitas pessoas presas nesse tipo de relação é simples: buscar validação emocional de alguém que ainda não escolheu você. Quando você começa a depender da atenção de uma pessoa para se sentir valorizado, algo muda na dinâmica. A relação deixa de ser uma escolha e passa a ser uma tentativa de aprovação. Você começa a investir mais energia do que recebe, tolera comportamentos que normalmente não aceitaria, justifica atitudes que, se viessem de outra pessoa, pareceriam claramente erradas. E aos poucos, sem perceber, você começa a negociar algo muito importante: seu próprio valor. Porque quando a validação vem de forma inconsistente, às vezes sim, às vezes não, a tendência é que você tente se esforçar ainda mais para conquistá-la. E é exatamente isso que mantém muitas relações desequilibradas funcionando. Existe um mecanismo psicológico muito poderoso por trás disso. Ele se chama reforço intermitente. É o mesmo princípio que faz jogos de azar serem tão viciantes. Você nunca sabe quando vai receber a recompensa, mas de vez em quando ela aparece. E essa pequena recompensa é suficiente para fazer você continuar jogando. Em relações ambíguas acontece algo parecido. A pessoa não demonstra interesse o tempo todo, mas de vez em quando demonstra. Uma mensagem inesperada, um momento de atenção, um encontro que parece promissor. E isso cria esperança, mesmo que, no restante do tempo, a relação seja cheia de dúvidas. Esse ciclo de expectativa e recompensa prende emocionalmente muitas pessoas, porque cada pequeno momento positivo faz parecer que talvez agora seja diferente. Mas na maioria das vezes, a dinâmica continua exatamente a mesma. Existem alguns sinais claros de que você pode ter caído nesse padrão. O primeiro sinal é quando você começa a justificar comportamentos que, no fundo, sabe que não são saudáveis. A pessoa demora dias para responder e você diz a si mesmo que ela está ocupada. Cancela planos repetidamente e você pensa que talvez tenha acontecido algum imprevisto. Quando isso acontece uma vez, pode ser normal, mas quando se torna um padrão, é importante prestar atenção. O segundo sinal é sentir um grande alívio quando a pessoa volta a demonstrar atenção, mesmo depois de períodos de ausência ou indiferença. Esse alívio é um indicativo de que a relação está funcionando em ciclos de escassez e recompensa. Outro sinal muito comum é perceber que você investe muito mais energia do que recebe. Você puxa assunto, você tenta manter a conversa viva, você propõe encontros, enquanto a outra pessoa apenas responde ou aparece quando é conveniente.
Mas talvez o sinal mais importante seja este. Você começa a ter medo de perder alguém que nunca te escolheu de verdade. Esse medo faz você tolerar situações que normalmente não aceitaria. E é exatamente assim que muitas pessoas acabam permanecendo em relações que oferecem muito menos do que poderiam oferecer. Existe uma mudança de perspectiva que pode transformar completamente a forma como você enxerga essas situações. Em vez de perguntar, será que essa pessoa gosta de mim? Faça outra pergunta. Essa relação realmente me escolhe? Quando alguém quer você na vida dela, geralmente existe algo muito simples. Clareza. A pessoa demonstra interesse de forma consistente. Existe vontade de estar presente. Existe esforço para manter a conexão. Isso não significa que relações saudáveis sejam perfeitas, mas significa que você não precisa viver interpretando sinais o tempo todo. Porque quando alguém realmente escolhe estar com você, essa escolha tende a ser visível. Quem aceita migalhas emocionais geralmente não quer pouco. Só tem medo de perder o pouco que recebe. Mas existe algo importante que muita gente percebe tarde demais. Quando você começa a aceitar menos do que merece, as pessoas ao seu redor tendem a se acostumar com isso. E relações saudáveis raramente nascem da escassez. Elas nascem da clareza. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja: será que essa pessoa gosta de mim? Mas sim, essa relação realmente me escolhe? Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui você encontra conteúdos para fortalecer sua postura, seu autocontrole e aprender a lidar melhor com as relações e pessoas.